Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje vou ensiná-los um pouco sobre função do primeiro grau. Primeiro, para que vocês possam entender sobre função do primeiro grau, vocês devem entender sobre o conceito de uma função que eu irei mostrar a vocês. Bom, uma função é quando eu possuo dois valores que são variáveis e que uma dependerá da outra em certas situações, ou seja, para cada valor que eu atribuir a um certo alguém, o outro terá um valor correspondente ao certo alguém que eu falei. Então significa que para cada valor que eu atribuir em alguma coisa, a outra terá um valor correspondente a ele. Exemplo, para cada valor que eu atribuir a x, independente que aconteça, corresponde a um valor determinado para y. Então quer dizer que eu posso dizer que y está em função de x, ou seja, para cada valor que eu atribuo para x, y possui um valor correspondente a ele. Bom, após vocês terem prestado atenção sobre o conceito de função, agora eu irei ensiná-los sobre a definição de função do primeiro grau. Bom, toda função possui uma lei de formação, ou seja, uma equação para eu encontrar determinados valores. E a lei de formação da função do primeiro grau é formada por y é igual a x mais b, que representa uma equação do primeiro grau, e é representada também em uma função do primeiro grau, y é igual a x mais b, onde o a e b são números reais e o a é diferente de zero. Bom, após isso, agora vocês verão uns exemplos de umas funções do primeiro grau. Aqui eu tenho y é igual a 4x mais 2, sendo que o a é o 4 e o b é o 2. Y é igual a 5x menos 9, sendo que o a é 5 e o b é menos 9. Y é igual a menos 2x mais 10, sendo que o a é o menos 2 e o b é 10. Y é igual a 8x, só que eu não tenho o b. Quando eu não tenho um dos valores, eu considero zero. No caso, y é igual a 8x, eu tenho o a é 8, e o b, quando eu não tenho, é zero. Bom, após isso, eu irei falar sobre duas coisas em uma função do segundo grau. Bom, em uma função do segundo grau, ela possui duas variáveis, uma variável dependente e uma variável independente. A variável dependente é quando eu atribuo diferentes valores ao valor desconhecido na função, que, quando eu atribuo diferentes valores, irá gerar outros valores desconhecidos, ou seja, valores diferentes. No caso, 4x mais 2, se eu colocar 1, irá ficar 4 vezes 1. Se eu colocar 2, 4 vezes 2. Se eu colocar 3, 4 vezes 3. E assim por diante. Então, a variável dependente é quando eu atribuo diferentes valores ao valor desconhecido da função, que irá gerar valores diferentes, de acordo com os valores que eu atribuir. E a variável independente é quando eu tenho um valor que não muda em uma função. Aqui no caso, o 2. Se eu atribuir qualquer valor no 4x, tipo 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, o 2 não mudará, porque ele é uma variável independente. Porque, independente do que irá ocorrer na variável dependente, o valor independente não irá mudar, ele sempre será constante. Bom, uma função do primeiro grau, além de sua lei de formação, ela pode gerar um gráfico, que é representado por um gráfico de uma função do primeiro grau. Bom, uma função do primeiro grau, ela pode ser esboçada através de um gráfico. E para esboçar, eu devo utilizar a lei da formação da função do primeiro grau, que no caso é igual a y é igual a x mais b. E que para eu formar o gráfico, eu uso dois segmentos, ou seja, duas retas, que são setas, e que elas se cruzam. E que eu chamo esses segmentos de eixos. E eu dou o nome de eixo de x ao segmento horizontal e eixo de y ao segmento vertical, e que eles se cruzam, e o ponto de cruzamento deles dá o número 0. Bom, para que vocês possam entender sobre o gráfico de uma função do primeiro grau, eu possuo duas maneiras de esboçar um gráfico, ou seja, duas maneiras de sentido dos valores, que pode ser o gráfico de uma função crescente e o gráfico de uma função decrescente. O gráfico de uma função decrescente é quando eu possuo os valores de x aumentando e os valores correspondentes a y também estão aumentando. E quando eu possuo x aumentando e y aumentando, então esse gráfico desta função ele é crescente. E uma função decrescente é quando eu possuo os valores de x aumentando e os valores correspondentes a y diminuindo. E quando eu possuo x aumentando e y diminuindo, quer dizer que esse gráfico é uma função decrescente.
Bom, uma outra maneira que eu possa encontrar determinados elementos em um gráfico de uma função do primeiro grau é o zero de uma função do primeiro grau. O que é o zero de uma função do primeiro grau? Que é quando eu igualo y a zero. E neste momento, quando eu igualo y a zero, haverá um momento em que a reta, que é a função, a lei da função do primeiro grau em determinado exemplo, ele passa pelo eixo do x e, através de um ponto, intersecta no eixo do x. E nós chamamos essa interseção de zero de uma função. E para eu encontrar o zero de uma função utilizando a lei de uma função do primeiro grau, eu uso o seguinte. Aqui eu tenho uma lei de formação. Y é igual a menos 2x mais 10. Bom, para que eu possa encontrar o zero desta função, eu devo igualar y a zero. Então, no lugar do y, eu coloco zero. Então, a equação irá ficar menos 2x mais 10 é igual a zero. Pronto, gerou uma equação do primeiro grau. E para eu resolver, primeiro, eu devo isolar os números de um lado da igualdade e as letras do outro lado da igualdade. Assim eu conseguirei resolver. Bom, e sempre que eu vou inverter determinados valores de um lado da incógnita para o outro lado da incógnita em uma igualdade, eu devo inverter os sinais. Aqui no caso, eu passo 10 para o outro lado da igualdade. Então irá ficar menos 2x é igual a menos 10. Só que em uma equação do primeiro grau e em outras equações, eu não posso considerar a minha incógnita negativa. E que para eu possa resolver isso, eu devo multiplicar a equação inteira por menos 1. Assim, a incógnita irá ficar positiva. Então irá ficar menos 2x vezes menos 1 dá 2x, que é igual a menos 10 vezes menos 1 dá 10. Então vai ficar 2x é igual a 10. O 2 está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. X é igual a 10 dividido por 2. Logo, x é igual a 5. Pronto, achamos o zero desta função. Então eu posso dizer que a reta da lei de formação de uma função do primeiro grau, que passa entre os dois eixos y e x, que é y é igual a menos 2x mais 10, o eixo x, quando a reta passa por ele, ou seja, a interseção da reta no eixo x, passará pelo ponto do número 5. Bom, após isso, eu irei ensiná-lo sobre como construir o gráfico de uma função. Para você construir o gráfico de uma função, primeiro, você deve identificar a função do primeiro grau, que é dada por y é igual a x mais b. Depois disso, você deve atribuir quaisquer valores reais a x. Quaisquer y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois que você atribuir quaisquer valores reais a x, você vai substituir os valores correspondentes na função do primeiro grau. Após você substituir, você irá resolver. Resolvendo isso, você vai achar os valores de y correspondentes aos valores de x. Fazendo isso, irá gerar pares ordenados. Pares ordenados são pares de valores de x com valores de y, que eu conseguirei colocar no gráfico de uma função. Para isso, aqui há um exemplo para que vocês possam entender. Dada a função y é igual a 2x mais 2, ache os valores de y correspondentes a x e crie o gráfico desta função. Vocês lembram que, para eu criar o gráfico de uma função, primeiro, eu devo identificar a função do primeiro grau, aqui no caso, y é igual a 2x mais 2, e que eu preciso atribuir alguns valores para x. E que, atribuindo esses valores para x, eu irei substituir na função e depois resolver. Depois de resolver, eu vou conseguir achar valores de y correspondentes aos valores de x. Para que vocês possam entender, eu criei uma tabela agrupando todos os valores correspondentes para que vocês possam entender. Bom, aqui eu tenho a fileira do x, eu tenho a fileira da função e eu tenho a fileira do y. Bom, como eu havia dito, eu vou atribuir alguns valores para x. Os meus valores, que são menos 3, menos 2, 0, 1, 2. Esses são os meus valores. Vocês podem atribuir quaisquer outros valores que vocês queiram. Bom, depois disso, eu vou substituir cada valor de x no lugar de x da função do primeiro grau, que é 2x mais 2. Para que vocês possam entender, aqui, o primeiro valor é menos 3. Então, no lugar de x, eu vou colocar menos 3. Então, irá ficar y é igual a 2 vezes menos 3 mais 2, que é igual a menos 4. Pronto, achei o valor de y correspondente ao valor de x, onde menos 4 é correspondente a menos 3. Agora vamos achar os outros valores. O menos 2 é só substituir no valor de x,
que irá ficar y é igual a 2 vezes menos 2, mais 2, que é igual a menos 2. Então, achei o valor correspondente de menos 2 de y, correspondente ao valor de menos 2 de x. Pronto, agora eu vou resolver o zero. É só substituir o zero no lugar de x, que irá ficar y é igual a 2 vezes 0, mais 2, que é 2. Pronto, achei o valor correspondente de y ao valor correspondente de x, que é 2 no y e 0 no x. E agora eu vou substituir o 1 no lugar do x, que é y é igual a 2 vezes 1 mais 2, que é 4. Pronto, achei o valor de 4, que é de y, correspondente ao valor de x, que é 1. Pronto, o último valor, 2. Então eu substituo 2 no lugar de x, que irá ficar y é igual a 2 vezes 2, mais 2, que é igual a 6. Pronto, achei o último valor correspondente de y para o valor correspondente de x, que é 2. Pronto. Achando todos os valores correspondentes de y a x, agora eu vou criar o gráfico. E para eu criar o gráfico, primeiro, eu devo esboçar dois segmentos de retas, onde um será um eixo do y, que é vertical, e o outro será o eixo do x, que é na horizontal. E sempre os dois irão se cruzar. E o ponto de cruzamento deles é o zero. E depois disso, eu vou colocar todos os valores correspondentes a cada eixo, no y e no x. No eixo x, eu terei os valores menos 3, menos 2, 0, 1 e 2. Menos 3, menos 2, 0, 1 e 2. E no eixo do y, eu terei os valores menos 4, menos 2, 2, 4 e 6. Menos 4, menos 2, 2, 4 e 6. Agora, colocando todos os valores correspondentes a cada eixo, agora eu vou agrupar os pares ordenados, ou seja, eu vou ligar cada par correspondente ao outro. No caso, o menos 3 do x, ele está correspondente ao menos 4 do y, então eu vou ligar os dois, menos 4 com o menos 3. Depois eu vou ligar o menos 2 do x ao menos 2 do y, menos 2 do x ao menos 2 do y, então eu vou ligar eles. Depois eu vou ligar o 0, que é do cruzamento do x, ao 2 do y, que irá ficar o 2 e o 0. Eu irei ligar eles. Depois eu irei ligar o 1 do x e o 4 do y. Achando os dois, eu vou ligar eles. E também, por último, eu irei ligar o 2 do x e o 6 do y. Achando os dois, eu vou ligar os dois. Pronto. Calculando os pares ordenados de x e y, eu vou traçar a reta da função do primeiro grau. Traçando essa reta, eu posso perceber se é uma função crescente ou decrescente. Para perceber se é uma função crescente ou decrescente, basta eu ver os valores de x e y. Se os valores de x estão aumentando, para ser uma função crescente, os valores de y devem aumentar também. Pois, se não aumentarem, serão uma função decrescente, ou seja, se os valores de x aumentarem, os valores de y diminuirão. E se os valores de x aumentarem, os valores de y aumentarão, que é no caso. Então, neste caso, é uma função crescente, pois os valores de x aumentam e os valores de y também aumentam. Sendo os dois aumentando, então, esse gráfico possui uma função crescente. E é representada por uma reta. Essa reta é a função que é 2x mais 2. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima!